Glória a Deus. Estou muito feliz de vir a essa igreja hoje. Amém? Vou voltar mais vezes. Foi bem recebido aqui. Glória a Deus. Queria te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Bennett Benson, pastor dessa igreja. Tu tá sentindo, Carlos, o que esse irmão tá fazendo aí? Eu vou trocar de microfone antes que ele... Você viu? Você tá percebendo, tá? Rapaz. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 26. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pede misericórdia. Então, amém. Te convido, feche seus olhos, vamos orar novamente ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti mais uma vez, para Te louvar pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Para dizer que nós viemos aqui para Te ver, nós viemos aqui para Te encontrar. Nós Te louvamos, Senhor, porque antes mesmo de nós virmos para Te encontrar, o Senhor já tinha marcado o encontro conosco. O Senhor já tinha preparado o lugar, o Senhor já havia preparado o momento para o Senhor nos encontrar. Por isso nós Te louvamos, nós Te pedimos, fale conosco através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade nesse lugar. Fale com cada um de nós, Senhor, nesta noite. Fale, Senhor Deus, com as pessoas que estão assistindo. Pai, fale com cada um de nós nessa noite. Nós pedimos que o Senhor leve a cativo todo o pensamento que nos distraia, que nos afaste da Tua presença. E que o Senhor nos faça entender a Tua palavra. Jesus, Tu és o convidado de honra. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Pegue sua Bíblia, vamos ler. Mateus capítulo 26, verso 1 ao verso 16. Se você não trouxe sua Bíblia, ou assim preferir, pode acompanhar pela projeção. E diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse a seus discípulos: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram eles. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: por que criticam esta mulher por algo feito tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Amém?
Alan, coloca o tema aí, por gentileza, de que nós vamos conversar hoje. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Boa. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Que eu saiba aqui dentro. Que isso, gente? Onde está o seu coração? Bem, vamos lá contextualizar a história. Jesus está com seus discípulos. Tinha acabado de ministrar. Junta com eles e diz: como vocês sabem, está chegando a Páscoa. Daqui 2 dias é a Páscoa. E vai chegar o tempo do Filho do Homem ser entregue para ser crucificado. A Bíblia diz que no mesmo instante, é importante que você entenda isso, enquanto Jesus estava com seus discípulos, no mesmo instante, estavam na casa de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma maneira de matar Jesus. Na mesma hora. Aí eles disseram: não vamos fazer isso durante a Páscoa, para não criar tumulto. Lá na frente, a Bíblia conta uma outra história. Verso 6, diz que Jesus chega em Betânia, está em Betânia, na casa de Simão, o leproso. E aí vem toda a história que nós lemos. Quando Jesus estava à mesa, uma mulher entra com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, derramou o perfume sobre a cabeça dele. Bem, a primeira pergunta que eu quero te fazer, e que você pensasse comigo: o que leva, ou o que levou, uma mulher entrar nessa casa com um perfume caro e derramá-lo todo em Jesus? Por quê? Ou melhor, será que essa mulher conhecia Jesus? Porque ela sairia, levaria esse perfume, entraria nesta casa e derramaria todo ele a Jesus? Será que ela conhecia ele? Mas o mais interessante disso é que no verso 8 diz: ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Ao ver isso, quem? Os discípulos ficaram indignados. Os discípulos disseram: que desperdício! Que desperdício! Me diga você, entregar alguma coisa para Jesus é desperdício? Pense na sua resposta. Entregar alguma coisa a Jesus é desperdício? Nós temos o conceito de que não. Mas por que muitas vezes a leitura da palavra de Deus é a última opção diante do seu dia? O seu trabalho é mais importante do que a Bíblia? As suas tarefas têm uma posição de maior valor do que o relacionamento com Jesus? Do que fazer um devocional com Jesus? Ei, veja o que você disse: nada lançado a Jesus é desperdício. Por que achamos desperdício ensaiarmos mais de 2 vezes, virmos para a igreja, ajudar na igreja, limparmos a igreja, acordarmos mais cedo para fazer um devocional? Por que achamos que é um tempo jogado fora? Porque é um tempo que nós não temos esse tempo. Por que muitas vezes a pastora Stephanie já ligou para muitas pessoas para dizer: ó, eu preciso da sua ajuda no bazar sábado. Não posso porque eu estou ocupado. Não posso porque eu tenho compromisso. Esse é o primeiro questionamento que eu preciso te indagar. Porque você disse que nada entregue a Jesus é desperdício. Por que muitas vezes
não oramos com os nossos filhos, não separamos tempo com os nossos filhos, orando, ensinando Jesus, se entregar o seu filho a Jesus, não é desperdício. Nada entregue a Jesus é desperdício. Nada que entregamos a Jesus é desperdício. Pelo contrário, é relacionamento com o Senhor. É entregar ao Senhor os seus dias. Existe uma música que está muito conhecida hoje em dia, que é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É interessante ele usar o termo gastando os meus dias. Porque querendo ou não, cada minuto que se passa da sua vida. A pergunta é, onde você gasta ele? Lembrando de que nenhum minuto gasto na presença de Jesus é desperdício. Nenhum deles. Mas é interessante, porque a indignação, quando aquela mulher lança o perfume sobre Jesus, ela não vem de fariseus. A indignação não vem de desviados, da galera do mundão. Não vem. Mas dos discípulos. A indignação vem dos discípulos. Homens que andavam com Jesus, mas não se interessavam por Jesus. De que estava caminhando com Ele, mas ao verem o seu Senhor, Jesus, o homem com quem Ele está caminhando, ser ungido, acham um desperdício. O seu Senhor, o seu mestre, está sendo cuidado, está sendo ungido. Isso é um desperdício? Vou te contar um segredo, você não conta para ninguém. Sabe quem mais atrapalha a obra dentro da igreja? Os discípulos de Jesus. Sabe quem causa um rebu dentro de um ministério de dança, dentro de um ministério de louvor? Os discípulos de Jesus. Não é a pessoa que vem lá de fora. Não é o desviado que se converteu agora. Não. Discípulos. Essa é a grande tristeza. Discípulos de Jesus. Pessoas que declaram que o amam. Pessoas que declaram que seguem, que o servem. Mas essa questão ela se agrava ainda mais. Porque no verso 9 diz: o perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. O pior, querido, não é quando a confusão vem de um discípulo. É quando ele usa uma justificativa falsa de justiça para dizer que ele está fazendo por causa de Jesus. É quando ele diz, eu não concordo, isso está errado, porque Jesus falou comigo. Eu não concordo com isso, porque Jesus também fala comigo. Não, tem que ser assim, assim eu não quero. O pior é quando o discípulo de Cristo usa justificativas de uma falsa justiça para poder argumentar o porquê que ele está fazendo, o que ele está fazendo. Não vou falar porque é ele que tem que falar. Não vou perdoar porque não foi eu que errei. Não vou pedir perdão porque foi ele que me atacou. Só que não é isso que Jesus ensina. Aí, por causa dessas coisas, Satanás usa esses terminhos, essas coisas simples,
para causar confusão no seu ministério, para causar confusão no seu casamento, para causar confusão na sua casa. Discípulos de Jesus. Entenda de que você ser discípulo de Jesus não significa uma vida perfeita, e longe disso, mas significa que quando a dificuldade chegar, você é discípulo de Jesus. Sabe quem são os piores prestadores de serviços? Cristãos. Eu conheci vários, claro, não é generalizado, existem uns bons, glória a Deus por isso, mas em muitos lugares, os que dão mais trabalho são cristãos. Há um tempo atrás eu ajudei numa obra de uma igreja. Sabe quem não entregou os vidros do aquário da igreja? Um evangélico. Sabe quem não terminou de fazer as portas da igreja? Um evangélico. O rapaz que arrumou o som da nossa igreja, Samuel, ele chegou lá, a gente estava conversando, ele falou assim: pastor, eu não faço mais serviço para a igreja. E ele é evangélico. Falei, por que, Samuca? Porque os pastores não pagam. Eles dizem que vão pagar, não pagam e dizem: é sua oferta, irmão. É o seu dízimo para o reino. Sabe o que é isso? Justificativa falsa para defender algo que está errado. Nós precisamos ter cuidado sobre isso. Os discípulos acharam desperdício. Sabe por quê? Porque era melhor dar aos pobres. Vende esse perfume caro e dê aos pobres. Sabe o que os discípulos queriam? Aparência. Porque Jesus dentro de uma casa sendo banhado por um perfume caro não causa mídia, não causa aplausos. Mas você vender o perfume, pegar suas moedas, sair na rua e falar: aqui, olha, olha aqui, olha aqui, nós somos o quê? Discípulos. Será que é isso que nós fazemos com Jesus? Nós queremos aparentar algumas coisas, nós queremos viver, mas a pergunta é: você anda com Jesus, mas se interessa por Jesus? Você se interessa pelo reino de Deus? Você se interessa por Ele, pelas coisas dEle? Você quer um ensino? Jesus diz: sabe quando é que você vai me acolher? Quando você fizer qualquer uma das coisas pelos meus. Quando você me visitar na cadeia. Quando você me der comida quando eu estiver com fome. Quando você me der um abraço quando eu estiver sozinho. Quando você me aquecer quando eu estiver no frio. Os discípulos perguntam para Jesus: quando fizemos isso por ti? Ele falou: quando você fez por qualquer um dos meus. Isso é se interessar por Jesus. Isso é você amar Jesus. Isso é você ver Jesus sendo cuidado, Jesus sendo amado, e não uma aparência de servir a Jesus. Jesus encontra com Pedro depois de ressuscitar e te faz uma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro fala: amo, você sabe que eu amo. O que Jesus diz? Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Você me ama? Se interesse por mim. Cuide das minhas ovelhas. Não viva de aparência. Não bata no peito para dizer que andou comigo. Viva andando comigo. Me sirva, seja intenso nisso. Cuide dos meus, apacente as minhas ovelhas. Não só mostre para todo mundo. Nós, dizendo que somos cristãos, apenas por dizer, pode mostrar para muitos alguma coisa. Mas a pergunta é: e para Jesus? E para Jesus? Quem nós somos? Aquela mulher estava derramando o melhor que ela tinha a Jesus.
Mas esses discípulos andavam com Jesus, não se interessavam por Jesus, se interessavam em aparentar espirituais. O que nós temos muito hoje em dia. Aparências. Mostrar que sou o que de verdade eu não sou. Só que está tudo bem hoje em dia, sabe por quê? Porque ninguém tem visão de raio-x e ninguém aqui lê mente. Então estamos cheios de pastores por aí, que são super espirituais e maravilhosos. E assim vai uma enxurrada de gente atrás. Mas gente, até quem não é real expulsa demônio e faz cura. Porque no final dos tempos dirão ao Senhor: em teu nome eu expulsei demônios, curei enfermos. E Jesus vai dizer: aparta de mim que eu não te conheço. Você já imaginou o que seria isso? Anos e anos da sua vida indo para a igreja, todos os domingos, quintas, ensaios, e chegar no fim dos tempos, você bater na porta para entrar, e Jesus falar: eu não te conheço. Muitos viverão isso. Por quê? Porque não vivem verdade, vivem aparência. Caminham com Jesus, mas a verdade é que não se interessa por Ele. A verdade é que não se interessa pelo reino. Nós cantamos uma canção hoje que diz: não trocarei minha aliança não, por qualquer motivo de aceitação. É assim que nós precisamos ser. Não trocar a nossa aliança com Jesus por nada e por ninguém. Nada e ninguém. Sermos interessados no reino, sermos interessados em Jesus. Talvez aqueles discípulos queriam mostrar que venderam o perfume caro e deram o dinheiro aos pobres, porque isso é muito mais bonito. Vou falar um termo atual: isso é muito mais midiático. Isso dá mais curtida, isso dá mais seguidor, que é o que você vê em muitos lugares. Pessoas fazendo coisas por likes, por curtidas, por fama. Só que é interessante, Jesus muitas vezes respondeu aspidamente aos discípulos. Por exemplo, Pedro dizer: Senhor, eu não deixarei com que o Senhor morra. Ele diz: afaste de mim, Satanás. Em muitos casos, Jesus respondeu de uma forma ríspida. Só que, surpreendentemente, Jesus não respondeu de uma forma ríspida. A Bíblia diz que Jesus, no verso 10, diz: Jesus, sabendo do que falavam, disse: por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, por onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Você já observou que em nossas igrejas, em geral, menos aqui no Farol, só nas igrejas da França, nós temos muitos juízes de ações, pessoas que vêm para o culto para analisar. Aí é assim, se a pessoa adora, olha lá, quer se exibir, ó. Se ela não adora, está em pecado. Olha lá, está em pecado. Se a pessoa compra alguma coisa para a igreja, aí, só quer aparecer, ó. Para que fazer isso? Para que tem que ser uma coisa tão cara para a igreja? Aí, quer aparecer. Nós temos muitos juízes de ações,
Só que eu quero te dizer, como você já sabe disso, é que a grande verdade, o que importa, é nosso encontro com Jesus. Isso é o que importa. O nosso encontro com Jesus. Mas a pergunta que eu te faço é: com que coração você se encontra com Jesus? Onde está seu coração? Com que coração você se encontra com Jesus? Porque todos nós nos encontramos com Ele. Todos nós. Ah, pastor, mas eu estou em pecado. Se encontra. Ah, pastor, eu me consagrei. Se encontra. Ah, pastor, eu nem queria estar aqui. Pois tome. Se encontra. Todos nós nos encontramos com Jesus. Eu te pergunto, que coração você se encontra com Jesus? Com que coração você caminha com Jesus? Sabe o que é interessante? Jesus diz que por onde o evangelho for contado, a história dessa mulher também será contada. Olha nós aqui falando sobre ela. Mas por outro lado, a ação e a atitude dos discípulos também ecoaram até o dia de hoje. Porque a atitude ruim dos discípulos se tornaram um parâmetro para medir a atitude boa dessa mulher. Então nós estamos falando de um exemplo dessa mulher, mas também relacionando como não fazer, como o que os discípulos fizeram. A história e a decisão deles ecoaram juntamente com a história dessa mulher. A triste atitude desses discípulos fizeram um parâmetro para a boa atitude daquela mulher. Assim Jesus nos vê. Pessoas que entregam tudo a Jesus. E pessoas que resolvem não entregar tudo a Jesus. Assim Jesus nos vê. Jesus passa por nós. Jesus nos visita. E Jesus vê aquele que realmente falou: Senhor, eu confesso a Ti os meus pecados, está aqui, a minha vida pertence a Ti, eu vim Te adorar, eu vim Te entregar. E por outro lado, Jesus também vê aquele que falou: Senhor, eu não quero fazer isso. Ou simplesmente nada falou. Por quê? Porque eu estou chateado. Por quê? Porque eu não quero. Por quê? Porque eu não gosto de me mostrar. Ei, mas a igreja nunca foi uma ideia de você ser um palco para outra pessoa te ver. Essa nunca foi a ideia da igreja, essa nunca foi a ideia de Jesus. Eu não sou um palco para você assistir. Eu não sou um show para você assistir. Nós não somos meros participantes de um reinado de Cristo. Nós somos agentes, nós somos filhos, nós somos servos, nós somos geração escolhida e eleita pelo Senhor, propriedade exclusiva dEle. Não somos participantes, somos ovelhas. Nosso coração precisa caminhar com Jesus, interessado em Jesus. Não é um mero domingo, é um encontro com Jesus. Quando você vai sair com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, você se arruma, você se prepara. Se você vai viajar com sua família, você compra passagem 12 meses antes. E quando você vai se encontrar com Jesus? Entenda, não é um mero evento. O Senhor não é um Senhor de eventos. Não é um mero encontro aqui entre nós. É um encontro com Jesus sentado à mesa com você. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tivesse a oportunidade de pegar sua cadeira e sentar aqui, ó.
Porque você não tinha esse lugar, não. Não tínhamos esse lugar. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar um assento à mesa. Foi isso que Ele fez por nós. Se Ele fez isso por nós, como você vai se preparar para sentar aqui com Ele? Porque Ele mexe em muitas coisas se preparando para se encontrar com você. Ele te visita na semana, Ele cuida do seu caminho. Como você se encontra com Jesus? Onde está o seu coração? Como você encontra e como está preparado o seu coração com Jesus? Assim Jesus nos vê. Pessoas que se dedicam a Ele, que se entregam a Ele. E outras que resolvem não fazer. Jesus nos vê da mesma forma. Em seguida, a Bíblia revela uma ação de Judas. Como nós lemos, o verso 14. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. E o fim dessa história, você conhece muito bem. Agora, a Bíblia fala de uma forma generalizada. Não sei se você reparou. Ele diz: ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Pensa comigo. Será que todos os discípulos pensaram da mesma forma? O que você acha? Pensei. Porque Mateus diz, ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Mas eu te pergunto, será que todo mundo pensou da mesma forma? Vamos abrir a Bíblia em mais alguns lugares. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 14. Vamos passear pela Bíblia. Marcos, capítulo 14. Vamos ler do verso 3 ao verso 5. Marcos 14, 3 a 5. Diz assim: enquanto isso, Jesus estava em Betânia. Ele vai contar a mesma história, mas perceba. Na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo perfume caro, feito de essência de nardo. Já temos uma informação. O perfume caro era feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Verso 4. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Marcos já relata que alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Nos mostra que esse sentimento não era de todos. Mateus diz, os discípulos ficaram indignados. Marcos diz, alguns dos discípulos ficaram indignados. Mas vamos entender essa história melhor? Existe um apóstolo que conta as histórias de uma maneira mais detalhada. Esse apóstolo era chamado Apóstolo Amado. Quem era? João. Abra sua Bíblia. João, capítulo 12.
João capítulo 12. Nós vamos ler verso a verso. João 12. Vamos ler verso a verso. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava... Opa, temos uma informação. O homem que havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Vamos parar aí. Gente, a noite era dele. A noite era para ele. Era um jantar em homenagem a Jesus. Todo mundo que foi convidado para estar, tinha que estar por um motivo. Por quem? Jesus. Sabe com o que parece? Com essa noite. Entenda que o jantar foi preparado para ele, em homenagem a ele. A noite é dele, toda dele e somente dele. É assim que nos encontramos nessa noite, em homenagem a ele, por ele, tudo para ele. Você entende? Você precisa entender de que essa noite, esse jantar, o lugar que Jesus está, foi preparado para ele, em homenagem a ele. Ainda no verso 2, prepararam o jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, Lázaro estava à mesa com ele. Sabe o que é isso? Cada um estava na posição que estava e que tinha no seu coração para Jesus. Marta servia, Lázaro sentado à mesa com ele. Lázaro, o maior milagre da época, um homem que havia ressuscitado dos mortos, estava lá para homenageá-lo. Pessoas que viveram coisas extraordinárias com Jesus, pessoas que presenciaram milagres, que viram coisas incríveis, estava lá para homenageá-lo. É o que nós fazemos hoje. Marta servia, Lázaro sentava à mesa. Renato toca a sua bateria, Alan cuida do seu som. As meninas dançam. Cada um em sua posição para homenagear a ele. É isso que nós fazemos. É isso que nós devemos fazer. Marta servia, Lázaro estava com ele. Verso 3. Os dois evangelhos disseram que era uma mulher. João dá nome a essa mulher. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Agora veja, nós vimos na história de que os discípulos se indignaram. Marcos diz, alguns discípulos se indignaram. João, discípulo amado, andava com Jesus e detalhava quem era o abençoado, mas Judas Iscariotes. Olha João como é detalhista. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. João diz, verso 6, não que ele se importasse com os pobres, na verdade, era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes
roubavam uma parte para si. Mateus disse, os discípulos se indignaram. Marcos disse, alguns discípulos se indignaram. João disse, Judas Iscariotes, aquele que viria a trair Jesus, se indignou. Sabe o que isso nos ensina? De que sempre tem aquele que guarda o seu coração e o prazer dele é ver Jesus sendo ungido. É ver Jesus sendo adorado. Não eram todos os discípulos. A grande verdade era que era um. Que achava um desperdício ungir Jesus. Sabe por quê? Porque João revela a falha de caráter de Judas. Não era uma ação, é uma falha de caráter. Porque ele diz, esse também era responsável pelas finanças dos discípulos e muitas vezes nos roubava. Falha de caráter. Quem achou um desperdício entregar tudo o que tinha a Jesus, não foram todos, foram um homem de coração ruim. Judas não agiu de uma forma ruim, ele era ruim, seu coração era ruim. E eu te pergunto, com que coração você caminha com Jesus? Entregue tudo a Ele, ou age muitas vezes como Judas, acha um desperdício entregar a Ele, acha um desperdício o tempo de entregar a Ele. Veja, o perfume não era nem de Judas. Se o perfume fosse dele, ele ainda tinha o direito de opinar. O perfume não era dele, não era ele que estava fazendo, mas ele estava opinando. Igual tem gente na igreja que diz, para que então que tem esse ensaio? Para que vocês estão ensaiando tantas vezes? Para que então que você está em tantas vezes para a igreja? Para que você vai para isso aí? Para que você tem que ir para esse ensaio? Para que você tem que ler a Bíblia o ano todo? Para que você tem que fazer sua leitura? Nem ele que está fazendo. Por que é que você está fazendo? Sabe quando nós agimos como Judas? Sabe quando nós traímos Jesus? Quando nós fazemos qualquer coisa no reino, que a verdade não é para Ele. Quando nós estamos num culto, olhando tudo, menos Ele, agimos como Judas. Quando nós estamos aqui para adorar a Ele, o dono da festa, uma noite de homenagem a Ele, e eu percebo o som ruim, o erro que teve ali na letra, o outro que está ali falando, o outro que está aqui, aquele que não me cumprimentou. Ei, mas o jantar é para Ele, o encontro é com Ele. E muitas vezes nós traímos Jesus como Judas, porque nosso coração não está nele. Está no meu dia de trabalho amanhã, está na tarefa que eu tenho que fazer, ou na minha semana, não é para Ele. Ei, Jesus não dá um pause na sua vida durante a semana. Jesus não te dá a bênção apostólica aqui e diz tchau, boa semana, até domingo. Não, Ele entra no carro junto com você. Ele vai para o seu lar, Ele vai para a sua casa, Ele amanhece com você. Então, o bom dia tem que ser para Ele, porque Ele está lá na tua casa. Então é bom dia, meu amor, bom dia, meu filho, bom dia, meu Jesus. Bom dia, meu amado. Caminhe comigo hoje. Você é bem-vindo na minha casa. Você é bem-vindo no meu lar.
Você é bem-vindo na minha empresa. Chega na sua empresa, Jesus, esse aqui é meu trabalho, pode ficar à vontade. Fica à vontade. Muitas vezes agimos com o coração de Judas, como se Jesus não estivesse no seu trabalho, como se Jesus não estivesse no seu carro, como se Jesus não tivesse caminhado junto com você, como se Jesus tivesse ficado lá na igreja, no Farol de Sião. Com que coração você caminha com Jesus? Não tem um coração que repara em tudo, que busca tudo, que se interessa e se deseja por tudo, menos por Jesus. Lembrando que se interessar por Jesus é cuidar de suas ovelhas, é amar, é fruto do Espírito, é domínio próprio, é temperança, é bondade, é amor. Isso é se interessar por Jesus. Isso é um coração que anda com Jesus, que se interessa pelas coisas dele, pela obra dele, pelo mandamento que ele dá. Amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele tem que ser prioridade na sua vida. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Não interessa, ele tem que ser prioridade na sua vida. Senhor, mas eu tenho que amar minha esposa. Pois você precisa amar Deus primeiro e depois você ama a sua esposa. É assim que o Senhor nos ensinou. Sabe por quê? Você sabe por que isso? Porque talvez se você amar sua esposa, pode acontecer de algum momento você traí-la. Mas se você amar o Senhor sobre todas as coisas, isso te impede de pensar na possibilidade de traí-la. Porque Jesus está no seu coração. Você amar o Senhor vai te ensinar a amar a sua esposa. Você amar o Senhor vai te ensinar a amar os seus filhos. E porque quando você o coloca como primeiro lugar em todas as coisas da sua vida, a Bíblia te garante, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você olha para Jesus, Jesus cuida da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, de tudo aquilo que era preocupação para você. Jesus cuida. Ele está onde você não pode estar. Sabe o que faz Jesus livrar a sua filha de um acidente lá na escola dela? Porque você não está lá. Você não pode protegê-lo. Sabe quem está cuidando dele 24 horas por dia? Jesus. Sabe por quê? Porque você está amando a Ele. Todos os dias, seu filho, sua filha, seu cônjuge, deita à noite. Ninguém sabe se amanhece. Sabe quem garante com que isso aconteça? Jesus. Ou seja, Ele participa mais no seu dia do que talvez você tenha pensado. Por isso, amá-lo sobre todas as coisas é o segredo e a direção que Ele nos deu. Um coração que caminha com Jesus não se enraivece, não fica irado, não guarda rancor. Por quê? Porque não cabe, o espaço está preenchido. Se tem brecha, a raiva, a mágoa entra. Se não tem espaço, porque Jesus tomou todo ele, não tem espaço para a mágoa entrar, não tem espaço para a raiva permanecer, não tem espaço, porque Jesus completa todo ele. E da próxima vez que alguém te magoar, você vai pedir perdão e falar: irmão, eu te perdoo, viu? Você me magoou, mas eu te perdoo. Como você não ficou irado? Porque não cabe isso aqui no meu peito. Dentro dele só cabe Jesus, Ele completa todo ele. Todo o meu coração é ocupado por Jesus. A Bíblia diz: cuide do seu coração, porque dele procede a fonte da vida.
se o seu coração está cheio de Jesus. Para a gente terminar. Não podemos agir com um coração de Judas, como se importasse com tudo, menos com Ele. Você sabe que isso é um risco, que todas as vezes a gente tem que tomar cuidado? Você que dança, você que canta, você que prega, você que vem orar, ou que vem fazer qualquer coisa aqui. Porque tem muitas vezes que a gente fica tão preocupado com aquilo que a gente ensaiou, sair da mesma forma, que a gente não vê Jesus. Nós precisamos estar atento de que nós preparamos tudo, mas quem comanda a festa é Ele. Como aconteceu hoje. Preparamos uma outra forma, o Ministério de Louvor preparou de uma outra forma para poder ministrar. Mas a festa é dele, quem comanda a festa é Ele. É assim que nós precisamos exercer a nossa vida. A pastora Lourdes fala uma coisa interessante, ela repetiu hoje na aula. Ela falou, a minha opinião é de que não existe nada que aconteceu por acaso, tudo foi um plano de Deus. O Senhor tem o controle de tudo, não existe por acaso, não existe que tinha que acontecer, o Senhor está no controle de tudo. Se Deus está no controle de tudo, por que a gente se preocupa? É natural nós de nos preocupar, mas a visão tem que ser, Jesus está no comando. Ele é o dono da festa da minha vida. Quem comanda a festa da minha vida é Ele. É Ele. Então se Ele achar que a música que está tocando agora eu vou chorar, eu choro. Se Ele achar que a próxima eu vou sorrir, eu sorrio. O que eu preciso entender é de que quem comanda a festa é Ele, porque eu sou casa dEle. A partir do momento que nós não olhamos para Jesus, agimos como Judas, traíras. Dizemos que andamos com Jesus, mas na verdade não nos interessamos. Por fim, eu quero dizer para você, discípulo, que se entrega e se derrama ao Senhor, o Senhor está te vendo. O Senhor vê a sua entrega total a Ele, Ele está te vendo. Digo, vai valer a pena. O Senhor vê. O Senhor vê. Mesmo que os outros não vejam, o Senhor vê. Fique tranquilo, discípulo. E assim como o Senhor fez com essa mulher, o Senhor contará a sua história a muitas gerações. O seu legado a muitas gerações. Os seus filhos, quando estiverem no culto e receberem uma proposta, não vai para o culto hoje, ele vai dizer, não, porque minha mãe me ensinou que o lugar certo para eu estar é na casa de papai. Como você sabe isso? Porque eu vi ele lá. Porque eu via ela lá. Porque eu estava com eles. Legados, discípulo, legados. O Senhor disse, todas as vezes que contarem essa história e falar das boas novas, contarão a história dessa mulher. Assim o Senhor faz conosco. O Senhor usa a sua história de obediência a Ele para contar a gerações. Para contar, sabe também para quem? Para Satanás. Para quando ele bater no trono do Senhor, no reino, e falar, Senhor, quero matar essa mulher. Deus diz, é o quê? Não, sabe por quê? Porque eu tenho um histórico dela aqui. Aqui tem uma história, e nela você não toca não. Aqui tem história e legado. Aqui você não toca. Vale a pena ser fiel. Mas, se você ainda age em alguns momentos com o coração de Judas,
ou se você atualmente está com o coração de Judas, um coração traíra, eu tenho uma boa notícia para você, por incrível que pareça. Eu tenho uma boa notícia para você. Quando Jesus chamou Judas, já sabia do seu desvio de caráter. Judas não se tornou ruim, Judas era ruim. Só que mesmo assim, estava na convocação de Jesus. Escolhendo os 12, Judas Iscariotes. Jesus sabia do desvio de caráter de Judas. Só que em momento nenhum, por 3 anos e meio, Jesus desistiu de Judas. Jesus ensinou. Jesus andou. Jesus nunca o rejeitou. Mesmo sabendo do desvio de caráter de Judas. Mesmo sabendo do seu coração ruim. Porque enquanto há vida, há esperança. Mesmo o Senhor sabendo que nós somos ruins, em momento nenhum Ele nos afastou dele. Jesus entregou as finanças do ministério para um homem que tinha a sua maior cobiça, o dinheiro. A maior cobiça de Judas era o dinheiro. Jesus falou: é o dinheiro? Então você vai cuidar do dinheiro do ministério. O tempo todo Jesus estava ensinando Judas. Judas viu os milagres, Judas acompanhou as mensagens, os sermões, tinha tudo para ser diferente. Jesus nunca expulsou Judas, sabendo que Judas roubava o dinheiro do ministério. Em momento nenhum na Bíblia está escrito: Judas, se afaste de mim, porque você me rouba. Judas, vá para longe, não quero você caminhando comigo, não quero você andando comigo, Judas. Porque Jesus é amor. Mesmo nós não sendo fiéis como Ele é fiel conosco, em momento nenhum Ele nos expulsa. Sabe por quê? Porque a cadeira sua foi preparada. Jesus nunca vai desistir de você. Às vezes você desiste de você, mas Jesus não. Agimos sim muitas vezes como traíras, pensando em tudo menos em Jesus, pensando em tudo menos no Evangelho. Fazemos muitos planos, menos o do reino. Só que Jesus, ao invés de expulsar, diz: filho, venha sentar à mesa. Filho, vem sentar à mesa. Sabe o que é interessante da história? Jesus, em um dos seus sermões, Judas já tinha traído Jesus. Ele diz: no céu há 12 cadeiras preparadas. Jesus sabia do desvio de caráter de Judas. Jesus sabia que Judas poderia traí-lo, mas disse que no céu, ao lado dele, existiam 12 cadeiras preparadas. Não eram 11. 12. Mesmo nós falhando, o Senhor prepara um lugar para nós à mesa. Por isso que eu disse, eu tenho uma boa notícia para você. Muitas vezes falhamos com o Senhor, deixamos de entregar o melhor perfume que nós temos, deixamos de entregar aquilo que nós podíamos entregar ao Senhor. Nos encontramos com Ele, mas é como se Jesus estivesse sentado à nossa frente, numa mesa de jantar, e a gente mexendo no celular. Muitas vezes agimos assim com os nossos pensamentos. Mas Jesus quer você.
Jesus quer o seu coração, Jesus quer a sua mente. E Ele te convida a sentar à mesa hoje. Porque o lugar que Ele preparou é para você. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para nós entoarmos uma canção. Quero convidar as pastoras para encher os cálices e se preparar para entregar o pão. E eu convido você a fechar os seus olhos e fazer uma reflexão ao Senhor nessa hora. A tudo aquilo que nós conversamos nessa noite. A tudo aquilo que o Senhor falou conosco. O Senhor preparou essa cadeira para você. Tem o seu nome nela. Em Apocalipse diz que o Senhor tem o nosso nome gravado na palma de suas mãos. Não é o povo do farol de Sião. É a Leandra, é a Vânia, é o Renato, é o Alain, é o Almir, é a Creuza, é o seu nome. Não é o povo, não é o ministério de dança, é o seu nome, é o seu DNA, é a sua digital. O Senhor preparou uma cadeira para você.